Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje, nós damos sequência ao nosso estudo do utilitarismo na obra Os Métodos da Ética, de Henry Sidgwick. Nós vamos falar mais especificamente sobre um capítulo do livro 4 dos Métodos da Ética, que trata justamente do método do utilitarismo. Eu acho oportuno, nesse momento, mencionar que, para alguns estudiosos, o Sidgwick é um dos grandes conservadores modernos, ao lado do Michael Oakeshott e do Edmund Burke. E eu acho que nesse capítulo fica evidente quais são as razões para que o Sidgwick seja classificado dessa forma, embora, é claro, rótulos nem sempre sejam muito úteis para o nosso estudo de autores clássicos, sobretudo quando o próprio autor não se rotula dessa forma. Então é claro também que eu não quero com isso sugerir que você fique aí meio com o pé atrás com o Sidgwick, como se ele fosse alguma dessas pessoas de intelecto meio duvidoso que nós vemos hoje pela internet, né? O movimento anti-vacina, os terraplanistas. Hoje em dia, o conservadorismo acaba bastante associado por essas posições bastante controversas, duvidosas, né? Então, mas esse certamente não é o caso desse tipo de pensador, não é o caso do Oakeshott, não é o caso do Edmund Burke, que são autores muito razoáveis, que vale a pena ler esses autores. Então, mesmo que o Sidgwick seja também classificado como um conservador, né, isso não deve de forma alguma diminuir a relevância da obra dele, né, sugerir qualquer coisa contra a leitura dessa obra. Então, a minha intenção é apenas mostrar alguns elementos que podem nos ajudar na própria compreensão da obra do Sidgwick, tá? Nesse estudo que o aproxima de um pensamento conservador. Eu acho que entender o porquê desse rótulo, né, digamos assim, seja uma maneira de também entendermos melhor o pensamento do Sidgwick de um lado e a própria tradição conservadora no que ela tem de melhor, de filosoficamente mais recomendável de outro lado. Então, primeiramente, nós temos que entender que essa é uma discussão que surge justamente quando nós pensamos qual é o método que o utilitarista deve adotar para resolver problemas práticos. Eu já mencionei algumas vezes ao longo dessa série que uma coisa é o critério de correção moral, né? Então, o critério de acordo com o qual podemos considerar que uma ação é moralmente correta ou moralmente errada, mas nem sempre esse critério deve ser adotado como uma regra prática. Nem sempre nós devemos tomar decisões à luz desse critério. Por vezes, se nós quisermos nos conformar melhor ao critério, nós devemos utilizar algum outro procedimento de decisão bastante até diferente do critério. E adotando esse outro procedimento, nós fazemos com que nossas ações tenham uma correspondência maior com o critério. Então, muitas vezes esse é o caso no utilitarismo, né? Nem sempre o cálculo utilitarista é recomendável como procedimento de decisão. Mas é claro que quando nós nos perguntamos qual é o método, qual é o procedimento de decisão, a primeira hipótese que nós devemos analisar é justamente o cálculo utilitarista, que o Sidgwick chama de hedonismo empírico. Eu leio para vocês como nós poderíamos descrever esse hedonismo empírico, e sempre que eu leio um texto, você pode encontrar esse texto que eu estou lendo no roteiro da aula, que está num site cujo link eu coloco para vocês na descrição do vídeo, tá? Então vejamos aqui. O hedonismo empírico
é o método de acordo com o qual, em cada caso, temos que comparar todos os prazeres e dores previsíveis como resultados prováveis de diferentes cursos de ação disponíveis e adotar a alternativa que pareça conduzir mais provavelmente à maior felicidade do todo. É isso que eu venho chamando justamente de cálculo utilitarista, essa consideração do prazer e da dor, dos prazeres e das dores que podemos esperar como consequência de cada uma das ações disponíveis, para que nós então possamos ver qual é o curso de ação que nesse sentido tem as melhores consequências. Mas é claro que é um problema se o utilitarista recomenda que você sempre faça esse cálculo antes de tomar qualquer decisão. O problema óbvio é que é muito difícil fazer esse cálculo, você nem sequer tem as informações disponíveis para poder calcular. E é difícil até quando você considera apenas a sua própria felicidade e não leva em conta dores e prazeres de outros seres impactados pela sua ação, né? Não leva em conta a felicidade geral. Imagine então se você considerar a felicidade geral. Como é que nós vamos de fato averiguar, né, que consequências as nossas ações podem ter, como que elas podem impactar os mais diferentes seres, né, para então podermos calcular de fato qual das ações disponíveis gera mais prazer no cômputo final. É nesse ponto então que nós podemos entender por que o utilitarismo teria uma influência, pelo menos, no conservadorismo, se já não formos classificar diretamente esse tipo de pensamento como um pensamento conservador. Ocorre que um candidato natural à substituição do cálculo utilitarista, do hedonismo empírico, é justamente o senso comum, ou seja, são as regras do senso comum. A ideia é que, se não temos como efetuar o cálculo utilitarista para tomarmos as nossas decisões, então é melhor agir como a maioria age, é melhor agir como a nossa sociedade consideraria que deveríamos agir nesse tipo de situação. Então aqui isso se alinha também com o que eu estava discutindo na aula anterior, sobre o senso comum já apelar, segundo Sigwik, naturalmente ao utilitarismo, quando ele tem uma decisão difícil a ser tomada. Então, se o utilitarismo surge como uma necessidade para decidirmos aquilo que eu chamei de hard cases da moralidade, os casos que não são claros para o senso comum, por sua vez, o senso comum se oferece como um método para o utilitarista resolver os easy cases, para que ele saiba quais são os casos fáceis, os casos que normalmente, então, né, levariam à felicidade da maioria de uma maneira clara. Então, a ideia é basicamente a seguinte: quando o senso comum não sabe o que fazer, ele apela ao princípio utilitarista e aí é preciso tentar calcular. Mas, em geral, não tem como a gente calcular em todas as situações. Então, para não termos que calcular em todas as situações, naquelas situações em que para o senso comum é claro o que deve ser feito, então o utilitarista deve agir de acordo com o senso comum. O Sigwik menciona, inclusive, que no próprio John Stuart Mill, as regras da moralidade comum deveriam ser vistas como crenças da multidão sobre os efeitos das suas ações com respeito à felicidade geral. E aí que ele menciona que o Mill também propõe que o filósofo aceite o senso comum como um método da ética, pelo menos enquanto ele não for capaz de oferecer coisa melhor para o seu lugar.
No entanto, também é muito importante que a gente destaque que esse suposto conservadorismo do Sigwik, né, é mitigado também por algumas considerações. Ele chama a nossa atenção para o fato de que uma coisa é você reconhecer que a moralidade ordinária tem uma certa tendência para a felicidade geral. Outra coisa é você considerar que se você adotar a moralidade ordinária, a moralidade do senso comum em bloco, isso te dá uma garantia de que você irá produzir a felicidade geral, né? Isso será mais conducente para a felicidade geral. Então ele também acha que a gente não pode aceitar simplesmente essa tese de que o senso comum serviria muito bem para substituir o hedonismo empírico. E ele faz algumas considerações, dá algumas razões para que nós duvidemos dessa eficiência do senso comum no sentido de sempre gerar a felicidade geral. Quer dizer, sempre que adotarmos então as regras do senso comum, nós estaremos promovendo a felicidade geral. Não, isso para Sigwik não pode ser aceito como uma verdade, e isso pelas seguintes razões. Uma primeira razão, curiosamente, se baseia na simpatia. Então, por um lado, é verdade que o Sigwik considera que o desenvolvimento da simpatia dentro de uma sociedade é fundamental para que a moralidade dessa sociedade se torne mais utilitarista. Sem a simpatia, nós não valorizamos a felicidade alheia, o que significa que não podemos, então, valorizar a felicidade geral como um fim último a que as ações humanas deveriam tender. Então a simpatia é fundamental para o utilitarista, mas o fato dela ter um papel no desenvolvimento da moralidade ordinária também pode afastar essa moralidade do utilitarismo, porque existem certos casos em que a pessoa pode simplesmente ficar com pena, digamos assim, de uma pessoa em particular, né? Então você sente as dores, você tem simpatia por uma pessoa em particular e por esse motivo você acaba se desviando dos preceitos utilitaristas. Você age contra a felicidade geral, não porque você queira promover a sua própria felicidade, mas porque você se preocupa com a dor, com o prazer de um outro ser específico por quem você está sentindo simpatia. Então a simpatia também pode atuar como uma força que desvia a ação humana dos preceitos utilitaristas. Não é apenas o egoísmo que atua como essa força que nos desvia do que devemos fazer em prol da felicidade geral. O Sigwik também menciona outras razões pelas quais nós podemos ter nos nossos sentimentos morais ordinários, né, um motivo para agir diferente daquele que seria recomendado pelo utilitarismo. Quer dizer, o princípio utilitarista determinaria uma ação como moralmente correta, mas se nós seguirmos o sentimento moral que nós temos na nossa moralidade do senso comum, nós vamos fazer uma coisa diferente. Isso pelos seguintes motivos. Pode existir uma falsa religião circulando naquela sociedade, né? Então a pessoa pode ter sido doutrinada, ou toda aquela comunidade pode ter sido doutrinada de uma maneira falsa. Essa comunidade foi moralmente educada em uma certa doutrina que desvia a pessoa do utilitarismo. Também pode acontecer que as pessoas desenvolvam um hábito de obediência justamente a autoridades que faz com que a pessoa nem tenha mais propriamente um raciocínio moral propriamente. Essa pessoa nem tem mais consciência moral. Ela simplesmente é obediente a uma certa autoridade.
seja a autoridade de uma pessoa, seja a autoridade de um texto, né? E com isso ela também pode se afastar do utilitarismo se essa pessoa, se esse texto, né, assim o determinar. E um outro ponto, então, é que de repente não é nem a doutrina que foi ensinada para as pessoas que é uma doutrina falsa, mas um doutrinador em específico pode ter algumas características idiosincráticas, pode ter algo na personalidade desse doutrinador que fez com que ele educasse as pessoas de uma maneira que desviasse as pessoas da moralidade correta, que seria a moralidade utilitarista. Então, a doutrina em si nem precisa ser ruim. Foi o modo do doutrinador ensinar, foi a particularidade daquele doutrinador que acabou desviando um grupo de pessoas daquilo que a moralidade de fato requer. Então, o que o Sigwik quer dizer é que a moralidade do senso comum é suscetível a uma série de influências que não são condizentes com o utilitarismo. E esse é um dos motivos, então, para que nós não possamos confiar que ao seguirmos a moralidade do senso comum, sempre e necessariamente estaremos contribuindo para a felicidade geral. Um outro ponto importante aqui é que muitas vezes a moralidade do senso comum está adequada para aquilo que simplesmente preserva a sociedade. Aquela sociedade continua existindo daquela forma, com mais eficiência, se essa sociedade se mantém fiel a um determinado código moral. Mas isso não quer dizer que esse código moral que preserva essa sociedade como ela é, necessariamente torna mais felizes os seres sencientes que fazem parte dessa comunidade ou que são afetados por essa comunidade. Então, também é preciso distinguir entre a eficiência de um código no sentido de preservar a sociedade ou até preservar a vida dos membros dessa sociedade e a sua eficiência para um efeito diferente, que é a felicidade geral. Felicidade não é o mesmo que existência contínua. Uma coisa é ser feliz, outra coisa é existir por mais tempo, é continuar existindo. Então, nem tudo aquilo que é benéfico para que uma sociedade continue existindo, também é benéfico para que os membros dessa sociedade vivam mais felizes enquanto eles estão vivos, afinal, né? Você pode prolongar muito a existência de alguém, mas essa pode ser uma existência miserável, dolorosa. Um outro ponto muito importante que também desvia o senso comum do utilitarismo é que o senso comum não muda rapidamente. Então, às vezes, o senso comum está adaptado a um conjunto de circunstâncias e naquelas circunstâncias factuais mesmo da vida daquela comunidade, essas regras do senso comum são as mais benéficas para a geração da maior felicidade, para a promoção dessa felicidade geral. Só que as circunstâncias mudam e o senso comum não responde imediatamente a essa mudança. Ele pode demorar muito para se adaptar. Então, muitas vezes, o senso comum carrega certos sentimentos morais ligados a certas regras morais que já foram eficientes do ponto de vista utilitarista no passado, mas no momento não são mais eficientes, só que o sentimento tem a mesma intensidade, o sentimento existe da mesma maneira. Então, essa é uma outra explicação para um desvio do senso comum com respeito ao utilitarismo. Além disso, né, o Sigwik também reconhece que nós podemos simplesmente observar na história da moralidade desvios palpáveis do código moral compartilhado por uma comunidade
com relação ao critério utilitarista. Então, também seria uma mera questão de observação empírica, observação da história, para constatarmos que aquilo que já foi o senso comum de uma ou outra comunidade, né, já esteve em clara discrepância com respeito ao critério moral prescrito pelo utilitarista. Um outro ponto muito interessante é que o Sigwik também diz que nós observamos em qualquer sociedade que ela não é homogênea com respeito à moralidade. As pessoas têm crenças morais diferentes e nós precisamos tomar cuidado para não nos esquecermos disso quando falamos de um senso comum. Quer dizer, ele é comum até certo ponto, porque também existem pessoas que sempre divergem dessa moralidade usualmente praticada na sua comunidade. E muitas vezes essas pessoas são justamente pessoas mais esclarecidas, pessoas que, por exemplo, possuem mais conhecimento científico. Então, uma observação interessante que o Sigwik faz é que a moralidade que nós chamamos, daquilo que nós chamamos de senso comum, essa moralidade ordinária, ela pode estar adaptada apenas a pessoas ordinárias em circunstâncias ordinárias. Quer dizer, pessoas que tenham uma certa média de inteligência, pessoas que não tenham uma capacidade muito grande de autocontrole. Então, o tipo médio de pessoa é que está adequado a esse tipo de moralidade. Mas isso para Sigwik não significa que todas as pessoas, então, nas suas particularidades, nas suas circunstâncias específicas, deveriam praticar o mesmo código. Isso é muito interessante porque o Sigwik está dizendo que, embora o princípio do utilitarismo seja o mesmo para todos, ele não implica que todas as pessoas recebam efetivamente o mesmo código moral. Nós podemos discutir se, à luz do princípio utilitarista, não seria melhor se pessoas situadas, né, em circunstâncias especiais praticassem um código que também diverge do código geralmente aceito por aquelas pessoas que estão em circunstâncias que podemos chamar de normais no sentido estatístico do termo, né? Então aqui o Sigwik de fato abre essa possibilidade de uma moralidade dicotômica. Podemos até falar aqui num certo elitismo, né? Uma moralidade que serve para as massas, mas que não serve necessariamente para pessoas mais esclarecidas. Se será esse o caso ou não, em cada caso particular, isso deve ser analisado à luz do princípio utilitarista. Então, o princípio não determina necessariamente o mesmo código moral para todo e qualquer indivíduo. Esse me parece um ponto interessante porque costuma ser justamente um ponto de crítica ao utilitarismo, né? Para alguns faz parte da própria noção de moralidade, da própria natureza de moralidade, que só possa existir um código moral, né? Um código para todo ser racional enquanto tal. E o Sigwik está dizendo que isso não é ditado pelo princípio utilitarista. Por causa de todas essas razões, então, que eu acabo de enumerar, o Sigwik considera que é o dever de um utilitarista esclarecido fazer uma crítica da moralidade comum da sua sociedade para ver em que medida esse tipo de causa, né, de desvio do senso comum com relação ao critério utilitarista não está operando de fato naquela sociedade. Então veja que ele não está pregando aqui nenhum tipo de conservadorismo extremo ou nenhum tipo de conservadorismo que nos faça engolir de forma acrítica qualquer código moral vigente, né? Então, se nós vamos de fato atribuir um conservadorismo ao Sigwik, esse conservadorismo também é um tanto mitigado, nós temos que ter isso em vista.
Aspectos mais fortemente conservadores aparecem, no entanto, nessas considerações que eu apresento a partir de agora, né? Considerações também contidas, então, neste capítulo sobre o método do utilitarismo. Porque o Sigwith considera que o utilitarista precisa, então, oferecer ao senso comum uma moralidade mais precisa do que essa que o senso comum já possui, né? Então, como eu disse, existem muitos pontos de divergência entre o senso comum e o utilitarismo. Esses pontos de divergência têm causas, inclusive, que são essas que eu acabei de enumerar. Só que isso não significa que nós possamos construir uma nova moralidade para esse senso comum, para essa comunidade, seja ela qual for, desconsiderando por completo justamente a moralidade que já é praticada. Então aqui surge o que o Sigwith considera um dilema para o utilitarista. Por um lado, ele se depara com pessoas que já praticam uma moralidade, que já têm uma certa consciência moral. Então, se ele quiser oferecer um código moral utilitarista para essas pessoas, ou ele encara esse fato, ou então ele tem que pensar nessas pessoas fazendo abstração dessa consciência moral. Só que se ele fizer abstração dessa consciência moral que as pessoas já possuem, ele acabará justamente com um ente tão abstrato que não terá muita utilidade que nós utilizemos de fato o código que serviria para esses entes meramente abstratos. Então, ou você faz uma moralidade para as pessoas como elas são, e isso significa considerar a consciência moral que elas já possuem, ou você faz uma moralidade inútil para nós como pessoas reais, porque você faz uma moralidade para entes completamente abstratos, já que é difícil até imaginar que tipo de ser resta quando você abstrai dele todas as crenças morais que ele tem agora, né? Que ele já possui. Então, a partir do momento que você considera que a moralidade atual é um dado sobre o qual o utilitarista precisa trabalhar quando ele pensa qual seria o código ideal segundo o princípio utilitarista, você tem que considerar justamente que é preciso que os seres atuais, né, obedeçam a esse código utilitarista que está sendo tido aqui como ideal à luz do princípio utilitarista. Mas para que ele obedeça esse código, muitas vezes esse código não pode divergir demais do código vigente, porque aí você oferece às pessoas uma moralidade que elas não irão de fato obedecer. E se você fizer isso, inclusive criticando a moralidade vigente, você pode acabar enfraquecendo a moralidade tal como ela existe, as práticas correntes, sem conseguir, por sua vez, colocar uma nova moralidade no lugar desta, né? Então você faz a crítica da moralidade vigente, mas você não consegue fazer com que as pessoas obedeçam um código novo. Então, acima de tudo, esse código do utilitarista tem que ser um código factível, ele tem que ser um código que as pessoas reais estariam dispostas a obedecer. E é nesse sentido que ele não pode divergir muito do código que nós já temos, como se a gente fosse capaz de passar uma borracha na nossa consciência moral ou na consciência moral de qualquer pessoa e escrever ali do zero uma nova moralidade que esteja perfeitamente adequada com a moralidade utilitarista. Então isso não seria desejável para Sigwith justamente porque não seria útil. Isso seria, na verdade, agir contrariamente ao princípio utilitarista. Porque como você não seria bem-sucedido nesse projeto de escrever de novo a moralidade, né, de criar uma moralidade do zero, você acabaria causando mais malefícios do que benefícios com essa sua empreitada.
Então, como você viu na aula de hoje, o Sigwik pode ser considerado um conservador, ainda que, com certas reticências, se nós levarmos em conta algo, inclusive, que eu já mencionei em uma aula anterior, que é o fato dele não se aproximar, dele rejeitar isso que ele já chamou de éticas duplamente ideais, um pensamento moral que é duplamente ideal. Ele não só prescreve o que devemos fazer, mas o que devemos fazer de acordo com uma sociedade que não existe, De acordo com uma sociedade utópica. A ideia de que devemos construir uma sociedade utópica, pensar na moralidade dessa sociedade utópica e então deveríamos já praticar no mundo real as regras adequadas a essa sociedade perfeita. Para Sigwik, isso pode acabar gerando muito mais mal do que bem. Por vezes, fazer no mundo real aquilo que seria bom fazer na sociedade, se ela fosse ideal, se ela fosse perfeita, acaba causando mais malefícios do que benefícios no mundo real. Então, esse é o espírito, digamos assim, mais conservador, e eu diria conservador num bom sentido, num sentido razoável da filosofia do Sigwik. Espero que vocês então tenham aproveitado a aula de hoje e eu volto ainda para mais algumas aulas antes de finalizarmos essa série. Obrigada pela sua atenção.